Hoje estamos no Dança Sem Filtro e a convidada é Silvia Prado. A Silvia Prado, ela está organizando o Vinhedo Dance Festival e ela está aqui para contar mais sobre isso. Bem-vinda, Silvia. Tudo bem? Tudo bem, Carla? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu estou organizando mesmo a primeira edição do Vinhedo Dance Festival, mas antes da gente falar um pouquinho do festival, deixa eu me apresentar, né? Claro, Eu, por favor. Eu acho que a primeira etapa é todo mundo te conhecer. eu sou, antes de mais nada, eu sou arte educadora, né? Eu tenho essa missão de trazer, de levar a arte para todos, né? Eu comecei muito cedo. Tem uma escola aqui na região de Vinhedo, né, uma escola que esse ano completou 7 anos, começamos pequenininho, mas hoje somos uma das maiores escolas aqui de Vinhedo, né? Comecei aos 2 anos de idade, na verdade, né? Eu fui para a dança através de uma recomendação médica, né? Eu nasci com uma falha no quadril, que na época eles chamavam de ela nasceu com o quadril aberto, né? E o pediatra, mãe, leva para o balé, né? A minha sorte foi que eu tive uma professora muito boa nessa primeira infância, foi dos 2 aos 5 anos, né? Porque depois de muito estudo, eu sou formada em fisioterapia e educação física, eu fui lá já na fase adulta descobri que eu poderia ter ficado paraplégica, né? Nossa! Porque, na verdade, não era a dança recomendada, não era o balé clássico, né? Eu teria que ter ido para a natação e não para o balé, né? Então, eu falo que eu tive um professor muito bom, uma professora muito boa, que conduziu essa primeira infância, né? Para que nada desse errado, né? Mas Mas você eu entrei. sabe, curiosidade, eu sou da educação física também, e quando eu comecei a dançar foi a mesma história, foi com 4 anos por recomendação médica. E aquela época era balé para meninas, judô para meninos, ou no Exatamente. máximo uma natação se a pessoa não se enquadrasse, né? Então, eu acho que era o recurso que tinha, né? É a primeira coisa que pensavam. E eu, na verdade, que nem tinha problema, que era um joelho um pouquinho virado para dentro e sempre recomendavam botinha. Não sei se isso é da tua época. E minha mãe falou: que botinha que nada, não vai colocar botinha, não, vai para o balé, graças a Deus. Eu cheguei a usar tensor no quadril. Minha mãe fazia amarração com fralda para que Nossa, não para que o quadril ele não se deslocasse facilmente. Eu tinha essa facilidade de ter um deslocamento muito amplo do quadril, né? Então, minha mãe chegou a fazer com fralda, amarrava o quadril para poder ficar no lugar e tudo mais. E é que nem eu falo, né? Quando a gente tem um professor bom, ele direciona certinho, que eu poderia realmente ter ficado paraplégica. claro. O balé, ele exige muito mais abertura, aula de flexibilidade, e criança, ainda criança, de fato, ela já nasce flexível, né? A gente hoje, a gente não produz mais essa hiperextensão, né? Mas antigamente o professor colocava a gente na borboletinha, subia em cima, colocava na parede, abria mais e tal, e eu passei por tudo isso, né? Hoje, Nossa, que eu perigo! passei por tudo isso, né? Eu tenho hoje, continuo fazendo tratamento do quadril, né? Porque virou para o resto da vida, mas eu trouxe a dança como paixão mesmo, né? Falei, não é isso que eu quero fazer. E aí, com 14 anos, já numa outra escola, eu falei para minha professora: olha, eu não quero ser de corpo de baile, eu não quero dançar em companhia, eu quero ser professora, né? Porque eu achava o máximo eu ver e poder transmitir aquilo que eu tinha aprendido para os outros, né? Isso é muito E, legal mesmo, isso é muito bonito, eu adoro também. e a gente vem de uma geração de professores que eu brinco até com os meus alunos. Se vocês tivessem a oportunidade de ter tido aula com os meus professores, vocês teriam desistido da dança. E a gente era de uma geração de professor que andava na sala de aula com régua, né? E respira, barriga para dentro. Eu falo que 70% do meu problema de joelho foi de régua,
foi de Não. professor bater com a régua, né? E hoje a gente tem uma outra didática de ensino, Claro. com um olhar mais humanizado, pelo menos eu, Silvia, eu tenho esse olhar mais humanizado, que Claro que forma que eu posso atingir o objetivo máximo, a técnica máxima, sem provocar uma lesão, sem provocar algum tipo de trauma, que a gente carrega. Quem é da geração dos anos 80, 90, a gente traz muitos traumas da dança. Eu falo que nós somos sobreviventes, né? com certeza, e te dou razão, porque é aquilo, né? A gente estudou, a gente é da área da saúde, né? Então a gente entende que estudar a área da saúde, em primeiro lugar, é para prevenir lesões, em primeiro lugar, né? E a outra questão, Silvia, que eu valorizo muito, que eu acho que faz falta esse preparo, é a parte pedagógica que você falou, que hoje é tudo humanizado, é olho no olho, né? Naquela época eu vivi coisas assim, eu presenciei, graças a Deus não foi comigo, mas eu presenciei quantas vezes as professoras gritando do tipo, você só serve para cozinha, coisas assim horríveis e discriminatórias total, muito feio. Mas parecia que professora boa tinha que agir desse jeito. Aquele momento era assim, né? Mas É, é aonde a gente tem que valorizar o estudo, o preparo sensível, lógico, responsável, para ter um desenvolvimento diferente, né? Você pode chegar lá sem pressionar. exatamente, eu falo que eu sou de uma geração, você também, que eu tive uma fase que foi dos 10 aos 14 anos, que eu tinha uma professora que era um sargento, praticamente. Eram todas eu não digo, mas muitas eram, né? Era horrível. Muitas eram. E a gente não podia nem reclamar em casa. Que o pai falava assim, mas você não quer isso? Então você tem que aprender. Hoje a criança, se ela chegar em casa e reclamar, o pai bate aqui com a polícia, né? Verdade, verdade. E a Também gente, está no ponto oposto, né? Também não é radical nem de lá nem de cá. Quando a gente vai chegar num eu ponto cheguei desse? nessa conclusão, eu não posso replicar aquilo que me passaram. Eu tenho Claro. que transformar isso, trazer isso para o aluno de uma forma mais consciente e mais humanizada. Eu passei por distúrbio alimentar. O balé clássico, ele tinha um padrão, na verdade ele tem esse padrão até hoje, agora que estão começando a ter um outro olhar, que a dança é sim para todos os corpos, né? Concordo. Precisa chegar a todos os corpos, né? E eu não tinha o corpo padrão da bailarina magrinha, eu sempre fui coxa grossa, eu sempre fui gordinha, né? Mas essa fase do distúrbio alimentar foi por conta da professora falar: você é muito gorda para poder fazer balé. Mas era comum isso. Isso era muito comum. Era muito comum, você é gorda, você dança no fundo. Você é gorda, você é aquilo, né? E muito, aquele grupo que eu tinha, que era o grupo que se formou comigo, hoje nós somos em 3 professores apenas. Eu, que era gordinha, o meu partner, que ele sempre falou, por mais que você é gordinha, eu não sinto seu peso quando a gente faz PADD, porque eu tinha tanto medo de jogar o meu peso em cima do outro corpo, que eu me controlava, eu estudava para controlar aquilo, Sim, né? fazia uma força tremenda, imagino, para ficar leve, para se controlar, para ficar durinha, né? Para poder entender que eu sendo gordinha, eu não posso atrapalhar o outro. Claro, claro. Eu não Meu podia. caso era muita altura. Eu tenho 1,75 m, então meu problema era peso por ser muito comprida. Já era difícil arrumar parte, né? Mas é muito semelhante a tua história com a minha. Como nós Sim, sofremos, né? são os traumas de pensar hoje assim. E você quis continuar? Eu quis continuar, porque eu queria mudar esse olhar de o ser professor. Eu posso ser professora no meu corpo é diferente de um corpo de uma mestra magérrima, né? De uma russa, Claro. enfim, Não é um né? corpo francês, não é um corpo russo, não é. É um corpo Não é, brasileiro.
eu sempre falei, gente, falo para as minhas alunas, não é o corpo, não é o padrão que vai te fazer uma bailarina perfeita, é o que você aprende e a sua técnica e a sua sensibilidade que vai te fazer uma bailarina perfeita, né? E hoje, com as redes sociais, eu vejo assim, a gente tem acompanhamento aqui na escola com psicólogo, né? Eu vejo muito nas redes sociais esse distúrbio do corpo, da bailarina, da perfeição, e é dieta, e é isso, e é aquilo outro, sabe? Eu falo que eu não tento blindar os meus alunos, mas eu tento trazer a consciência para eles. Vocês podem ser perfeitas nos corpos que vocês possuem. Não entre nessa de padrão de magreza, que a gente acaba entrando em um lugar muito perigoso, que é aquele lugar de companhias, sabe? Claro, e é um olhar muito estreito mesmo, como se toda bailarina só prestasse se ela coubesse no papel do Lago dos Cisnes ou da Gisele. E não, né? Enfim, nós temos infinitos papéis para infinitas danças, para infinitos corpos. E quanto mais a gente tiver essa abertura, mais a dança também vai desenvolver. Eu entendo isso também, não fica restrito, né? Sim, eu falo, sempre é a regra clara. A dança é para todos, independente dos corpos, das suas limitações. Eu não preciso ter pernão, eu não preciso ter uma hiperflexibilidade, basta querer dançar. A gente nasce dançando. Você sabe, Silvia, que agora eu estou lembrando, quando eu entrei na educação física, foi assim, nos primeiros meses a gente teve que fazer uns textos, a gente tinha umas discussões, umas reflexões sobre a área, e eu escrevi sobre isso, o professor mandou eu ler na frente da classe. Mas a questão era que a educação física não precisaria ter a prova prática, porque o que faltava na educação física era cérebro. Que falavam, eu estudei na USP, né? Então na USP falava assim: educação física só tem orangotango, né? Burro, burro, forte, forte. Que fala Aquela também, né? Você não sabe o que vai fazer, você faz educação física ou administração. Não, mães já falaram para mim: minha filha vai estudar educação física porque ela não gosta de ler. Eu falei, então fala para ela se preparar, porque ela vai ler muito, vai estudar, que nem medicina, e vai ganhar mal. Exatamente. A gente trabalha em todas as áreas, praticamente, a gente trabalha com corpo, mente e espírito e ganha mal. E não é bem remunerado, né? Mas, assim, até hoje, eu vejo os alunos, vou fazer educação física. Aí eu pergunto, mas por que você vai fazer educação física? Qual é o seu objetivo da educação física? Porque a educação física não é oba-oba. Exatamente. Ou academia, né? De ir lá, fazer a musculação e voltar para casa. Não é isso. E, na verdade, a discussão era essa, né? A educação física precisa de cérebros, ela não precisa de uma prova prática. E aí, não se falava nem em inclusão, mas é onde a gente tem a possibilidade de que qualquer pessoa participe da educação física, contribuindo com o que ela tem de melhor. E falta justamente essa reflexão que você está descrevendo, da humanização, do pedagógico, desse cuidado, desse olhar, né? E tem espaço para todo profissional que quer fazer um bom trabalho, sem dúvida, né? Sim, hoje falta muitos profissionais, na verdade, eu acho que não é só na área de educação física, acho que em todas as áreas. Faltam profissionais pensantes. Sim. Né? Sim. Profissionais que tragam e que contribuam para a tua área. Porque se formar, hoje qualquer um se forma. Verdade, né? Mas é a questão da responsabilidade, do propósito, né? Do propósito. Eu entrei para a área de educação física, eu já era formada em dança, né? Eu me formei com 18 anos na Escola Municipal de Bailado, né? E tanto que eu demorei um pouco para poder achar uma faculdade que se enquadrasse naquilo que eu queria continuar para minha carreira, né? Tanto que aí eu me formei aos 18, daí eu fui para a Alemanha, eu só vim entrar na área de educação física quando eu voltei para o Brasil. Eu falei, não, agora eu sei o que eu vou fazer, o que eu vou usar como complemento para a minha área.
Tanto que eu tenho uma professora que eu conheci na faculdade, que eu falo que ela é minha mentora até hoje, que é a Rosemaria, que ela é da área da dança também. Ela trabalha com. Hoje ela trabalha com dança afro, mas ela trouxe para a gente esse olhar cuidadoso de corpos. O que você Qual quer é com o esse nome corpo? dela? Qual é o nome completo? Desculpa. A Rosemaria? Qual o sobrenome? Ah, eu não sei o sobrenome dela, É a mas Rosemaria de Souza, não é? isso! A Ela Rose! trabalha comigo, Silvia. Nossa, ela foi a professora da faculdade, ela me deu aula de. Você tem noção, ela me deu aula de recreação, mas ela tinha um curso dentro da faculdade que era só para dança, para movimentos circulares, né? Movimentos dos corpos e tudo mais. E daí, até eu tenho contato com ela até hoje, amo ela de paixão. Não, fica a Ela dá. recomendação. Rose Maria de Souza está no SESC aqui em São Paulo direto agora, ela está fazendo muito sucesso. Mas nós trabalhamos muitos anos juntos na pós-graduação da FMU, que lá, meu curso de pós-graduação de dança já tem 14 anos. Então, é mais ou menos o tempo que eu conheço ela. Acho que eu conheço há uns 16, 17 anos já. Mas a gente se gosta muito, é muito legal. A gente se entende muito. Eu acho que é essa troca que nós estamos falando, que a Rose também fala, né, Silvia? Eu acho que é isso. Me conta um pouquinho mais da Alemanha. Vamos para a Alemanha agora. Para a Alemanha, eu fui para a Alemanha, é até uma história engraçada. Eu não fui para estudar dança, né? Eu fui de curiosa. Eu queria fazer uma língua, aprender uma outra língua. Minha tia morava lá. E daí eu falei para minha mãe, assim, eu comecei a fazer alemão numa escola, na Praça da Sé, era muito fundo de quintal a escola, né? E chamava Chefa na época, nem sei se existe mais essa escola. Só que a professora de alemão, ela era uma alemã. O marido tinha vindo de transferência para o Brasil. Né? Aí ela falou assim: olha, Silvia, eu também dou aula no Instituto Goethe e a gente vai aplicar uma prova lá e os 3 primeiros colocados vão ganhar uma bolsa de 3 meses para fazer um intercâmbio na Alemanha. Você não quer participar? Aí eu falei: ah, estou fazendo nada, eu estou com 18 para 19 anos, estou fazendo nada, vamos lá fazer a prova. Mas eu não tinha pretensão nenhuma, né? Mas ela falava assim: ah, você é muito desenvolta, você é muito atrevida. Faça a prova. Eu acho que você vai passar. Eu falei assim: ah, então tá bom, né? E eu fui e fiz a prova. Competindo com a escola do Instituto Goethe, que era um instituto que dava aula dentro do Porto Seguro. O Porto Seguro é um colégio bilíngue que a segunda língua é o alemão. Então, assim. Eu sei lá, Silvia. Fazia o alemão, né? Eu falei: ah, eu vou lá e vou fazer mesmo. E eu passei em segundo lugar. Bravo, muito bem. E não é fácil, eu tenho certeza. Instituto Goethe, só da gente ouvir, a gente morria de medo. Morria de medo, né? E daí eu falei para minha mãe, eu falei assim: olha, eu ganhei uma bolsa para estudar na Alemanha 3 meses, e agora? Aí ela falou assim: agora eu não sei, porque eu não tenho esse dinheiro. E daí meu pai estava juntando um dinheiro que era para ir para Porto Seguro. Eu tinha me formado com 17, mas a viagem para Porto Seguro da formatura era em 2018. Era isso, era com 18 anos. Isso foi lá em 99. E daí meu pai me deu um envelope com o dinheiro. E eu falei assim: olha, não vou para Porto Seguro, eu vou para um lugar mais longe. Ele: ah, tá bom, só que ele não perguntou para onde que era. Nossa. Aí eu fui, eu tirei o passaporte, eu comprei a passagem, eu fiz a documentação toda. A escola mandou a documentação para a Alemanha, para essa escola. E quando estava tudo pronto, eu contei para o meu pai. Só um parênteses, eu sou a única filha de 3 irmãos homens. Eu sou a única mulher. Meu pai é um italiano. Era um italiano. E daí, quando eu contei para ele, meu pai ficou sem falar comigo 2 meses. Bem italiano mesmo. Você nem tem idade e tá querendo ir embora. Eu falei: pai, mas são só 3 meses, eu volto, eu prometo que eu volto com 3 meses. Meu pai, ele voltou a falar comigo um dia antes de eu viajar. Nossa, não é Um bravo. dia antes, é muito bravo, ele ficou muito bravo. E daí eu fui, conheci pessoas, no segundo dia, assim, o destino, ele é uma coisa muito
fala que é extraordinária, né? Que a sua linha da vida ela já está escrita e é sobre isso, né? No segundo dia, eu conheci um grupo de brasileiros que dançavam numa companhia de dança. Nossa, quem estava lá? Que grupo E era? Vocês viram? a minha tia conhecia uma bailarina, que era a Sandra Mansur, e daí ela fazia parte, ela dava aula de dança contemporânea, até então eu não tinha tido contato nenhum com dança contemporânea na minha vida, era só balé e jazz, né? Olha Até só. hoje era só balé e jazz. E daí minha tia falou assim: olha, eu acho que você vai amar a Sandrinha. A Sandrinha, ela é espetacular, ela também é da dança. Eu acho que você pode conhecer várias pessoas, mas eu queria ir lá para estudar, eu não queria ir lá para dançar. Né? Eu falei, não, mas eu quero estudar, eu vim aqui para estudar alemão e tal. Ela, não, mas vai falar com a Sandrinha, eu vou te apresentar a Sandrinha, que vai ser muito legal essa sua estadia aqui. E daí eu conheci a Sandrinha. Sandrinha dava aula numa escola chamada Blauebruck, que ficava na cidade próxima, e eu não falava nada de alemão, nada de alemão. Ela falou assim: olha, você vai ter a melhor experiência que é o aprender alemão com crianças. Falei assim: como assim eu vou aprender alemão com crianças? Ah, eu vou achar uma turma aqui para você dar aula de baby class. Olha só. Olha só, que legal. Cada enrascada, porque assim, eu andava com dicionário, eu não entendia nada, parecia rádio fora de sintonia. Eu ia para a escola de manhã e à tarde eu pegava essa turma, que era as aulas lá são de 45 minutos, né? E a gente fala baby class, mas lá a dança ela é incluída na segunda fase, que é com 7 anos. As crianças não fazem aula de dança, que nem aqui no Brasil, dos 2 até os 5, não, lá você começa muito mais tarde, né? E daí ela falou assim: não, você vai aprender rapidinho falar alemão com criança, não tem erro. E foi isso, eu aprendi a falar alemão com os meus primos e com as crianças que eu dava aula, né? E daí eu entrei nesse grupo dela, que era de dança contemporânea, sem saber nada de dança contemporânea. Ela falou assim: a gente vai estudar, você vai entender melhor, a sua cabeça vai expandir, assim, em relação a entender os corpos e os movimentos naturais, né? É uma outra vivência. E daí surgiu a minha outra paixão pela dança contemporânea também, né? E é E um caminho foi levando ao outro. Ela também estagiava no Stuttgart Ballet, né? Ela era ouvinte uau. do corpo de baile, da preparação do corpo de baile, porque na época ela estava se formando também em educação física lá na Alemanha, né? E ela falou: não, vamos acompanhar, você vai me acompanhar, você vai ser a minha estagiária. Eu era estagiária da estagiária do corpo de baile, né? Não ganhava nada, ia por prazer, mas assim, adquirindo aquela vivência e aquela experiência, absorvendo de fato, assim. E até chegar na Márcia Haidé, que na época ela era diretora da companhia do Stuttgart Ballet, ela era a Márcia Haidé e o Ivo, né? 2 brasileiros de super renome aqui no Brasil, que tinham essa responsabilidade com o corpo de baile lá do Ismael, Stuttgart, o Ismael e o Ivo, que traziam essa vivência de corpos brasileiros para os europeus, que eles não entendiam muito como é que a gente já nascia e conseguia sambar, porque na cabeça deles isso é uma coisa impossível, você mexer pé, quadril e corpo ao mesmo tempo, mas é da nossa natureza, né? E a nossa vivência com a dança, eu falo que vai muito mais além da técnica. A Europa, ela valoriza muito mais a nossa arte enquanto brasileiro, corpos brasileiros, do que o nosso próprio país. mas A você gente vê o tem. que você está falando, que coisa interessante. Eu quero fazer uma parte aqui para chamar a atenção no que você está falando, porque nós começamos conversando sobre isso, sobre a questão pedagógica de que a dança é para todos os corpos. Daí você vem e conta que a Márcia Aide e o Ismael Ivo eram super valorizados na Alemanha por conta do corpo brasileiro. Quer dizer, como sempre, as coisas primeiro são valorizadas na Europa para depois a gente entender que a gente tem um tesouro aqui dentro, né? Porque o Eu samba falo. foi assim, né? O samba foi para a Europa, fez sucesso, aí a gente
Ah, tá bom, o samba é legal. Mas não é só o samba, né? Eu acho que o brasileiro, por que ele faz sucesso em qualquer companhia, em qualquer parte do mundo? Porque a gente não é só técnica, é sentimento, é emoção. A Sim, gente transmite isso dentro de uma coreografia, a gente se entrega, né? Se sim. você pegar, não discriminando, mas é que é nosso isso, né? Bailarinos europeus, eles são muito quadrados, eles seguem realmente a risca. Mas a gente leva um quê a mais, a gente traz um sabor a mais para Sim. aquilo. Mas Então, hoje, talvez até por conta das dificuldades, né, que a gente encontra aqui, que a gente aprende a achar soluções. E, e essa é a grande diferença do brasileiro em qualquer área de trabalho, né? Em áreas administrativas também se fala nisso. Nossa, o brasileiro é tão diferente, ele reage tão diferente, ele vem com soluções tão malucas, mas é isso. Às vezes a dificuldade também faz com que a pessoa se torne mais flexível. Eu acredito nisso. é exatamente, é sobre isso, né? O encantar e o levar a arte. Então, assim, eu era fui estagiária, Extremo prazer, né? Com extrema alegria, né? né? E a gente fala que a gente dança por amor, né? Depois Isso que a gente vai pensar no financeiro, que a gente dança por amor. E eu estudar, eu acho que todo bailarino que se preze, todo professor que se preze, hoje a gente caiu dentro de uma máquina de festivais, já levando lá o gancho para festivais, a gente caiu dentro de uma máquina de festivais que eu vou fazer coreografia para ganhar prêmio, né? verdade. A gente tem aí uma indústria, eu falo que é uma indústria que se move, ela só quer o dinheiro mesmo. Você vê que muitos profissionais hoje reconhecidos são reconhecidos por coreografias belíssimas, não desfazendo de nenhum. Eu assisto cada coreografia que eu falo, cara, como é que você chegou nesse trabalho? É muito estudo. Né? Eu, para desenvolver uma coreografia, eu não consigo simplesmente fazer uma coreografia, vai ter um festival, peguei essa música, vou montar e vou levar. Não, eu preciso de um tempo, né? Eu preciso de um tempo para estudar o que eu quero falar, o que eu quero transmitir. Eu estou com uma bailarina agora, a gente está fazendo um trabalho para o Grand Prix da Ana Botafogo, que é em outubro, que ela fala, cara, mas você viaja na maionese, né? Eu falei assim, não é que eu viajo na maionese, eu estudo. Eu quero chegar lá com um release para que o jurado olhe e entenda o que eu estou falando. Ainda mais Sim, se tratando de dança contemporânea, né? Balé de repertório é mais fácil, que você adapta, ela já está pronta, é aquilo que você tem que apresentar. Agora, um trabalho de dança contemporânea, um trabalho de jazz, um trabalho de neoclássico, precisa ter um embasamento. Qual é o objetivo? Qual é a história? Qual é a música ideal? Né? E eu levo muito tempo para fazer isso. E hoje eu vejo, em muitos festivais, a gente participa de bastante competição, você olha assim a coreografia e fala, ó, hã? é isso mesmo. Eu Né? recentemente discuti nas redes sociais com um rapaz, porque também ele falou: porque eu faço isso mesmo, porque eu preciso ir para festival, porque é a forma que eu me divulgo e que eu apareço. E é o que você falou, é a lei da oferta e da demanda, né? Tem muito festival, porque tem muita gente que acha isso importante. E assim as coisas vão se retroalimentando, mas num sentido também negativo, de uma produção oca. Oca, vazia, sem informação, o que eu estou passando aquilo para o bailarino, né? Tem escolas que elas são programadas só para competir. O aluno ele não vai fazer aula, ele vai lá para aprender coreografia para competir. E daí eu vejo aqui a minha volta, assim, como é que consegue estar em tanta competição ao mesmo tempo, assim, final de semana em um, final de semana no outro, final de semana. O bailarino, ele não entra para aprender uma dança, ele entra para aprender uma coreografia. E eu não sei se você concorda, Silvia, mas essa é outra questão
que é a discussão de que dança é arte, e nesse sentido, o que me revolta é que a arte, essa justificativa, parece que aceita tudo, porque é arte. Então, eu faço qualquer coisa de qualquer forma, sem reflexão, sem conteúdo, sem consistência, mas é arte. Eu estou criando, é a minha arte. E também questiono que arte é essa, porque se você for para o teatro, você vê uma estruturação enorme de roteiro, de conteúdo. O ator, ele conhece profundamente história. Se ele vai fazer uma peça de época, ele estuda muito. Sim. Então, é isso. E eu detesto, não que eu fale, dança é esporte, né? O pessoal da educação física fica nessa discussão. Não é questão. Pode ser esportivo se for alto rendimento, ok. Sim. Mas a questão é não usar a arte para justificar um trabalho mal feito. Eu não sei se você vê assim. Eu concordo plenamente. Você vai, a dança ela evolui bastante, isso de fato. Hoje ela tem vários segmentos, ela tem vários olhares. Mas quais são esses olhares? Qual é o ponto? Aonde a gente divide a arte de performance ou uma mera apresentação, né? Eu tento sempre levar isso para os meus alunos. Vamos ter um outro olhar? O que é arte para você? O que isso transmite para você? Né? Eu posso até falar alguma coisa aqui e ser cancelada, mas assim, tem muitas modalidades que hoje são inclusas dentro de um festival, ou hoje são inclusas dentro da palavra dança, que eu não considero nem dança. Exato. Aqui, Silvia, é dança sem filtro. Então, o que a gente sempre diz é o seguinte: aqui nós colocamos a nossa opinião com liberdade, mas é apenas a nossa opinião e a gente não está impondo para ninguém. Então, nesse sentido que é o sem filtro, a pessoa pode ter liberdade de falar o que ela acredita, sem estar ofendendo ninguém, sim, porque a gente sabe que existem opiniões que são diferentes das nossas, e está tudo certo. O que eu acredito como dança ou como arte, pode ser o que o outro não acredita. Eu acho que a arte em si, isso não é só a dança, a arte em si, ela tem que me provocar, ela tem que me fazer pensar, ela tem que me fazer estudar, ela tem que me fazer entender e não simplesmente copiar. Claro. Hoje tem uma modalidade que tem um boom aí, que é o famoso copia e cola. Você copia do vídeo para levar para o palco e daí você tem premiação daquilo. A melhor cópia é a que ganha, né? Mas é muito ruim isso. Eu convivi com isso, Silvia, na TV, e a direção da dança lá da TV pedia para os bailarinos, ela remetia para cada bailarino um vídeo: olha, eu quero essa dança. E não permitia que os bailarinos criassem coreografias como se eles fossem incapazes. Então, alguns bailarinos muito bons falavam assim: tudo bem, muito legal, mas posso criar? Eu não quero copiar. Tive até uma discussão. Porque era essa ordem e é muito mais fácil do que ficar discutindo, né? Lógico. Tive até uma discussão, né, que me trouxeram assim, mas o balé de repertório também é uma cópia. Aí eu falei, como que você quer colocar o balé de repertório sendo cópia? São obras, não são cópias. São obras que foram feitas no século XV, XVI, XVII, XVIII, que a gente remonta, a gente remonta até hoje, como essa modalidade chinesa, japonesa, que você copia e leva para o palco. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você está querendo colocar de repertório no mesmo balaio dessa bagunça de vocês. Mas eu fico doida. Eu imagino se tivessem trazido isso para mim, o quanto que eu ia ficar nervosa, porque é o mesmo que você falar de uma música do Mozart,
É né? uma Então, a Mozart, eu estou copiando o Mozart. Que absurdo. Você está querendo questionar grandes coreógrafos e grandes bailarinos de colocar nesse balaio de cópia. De cópia? É. E você nem ousa me trazer esse questionamento. Eu sei que o aluno ficou super nervoso. É que vocês... Ainda não acredito em você, né? Mas a questão que eu acho é que falta repertório, falta conhecimento, não desprezando o aluno, por favor, mas falta conhecimento de entender o que é o clássico, né? O que é o repertório clássico, seja no ballet ou na música, ou mesmo no teatro, vamos falar de Shakespeare, né? Então, ou literatura, qualquer arte. O que é clássico é porque é tão bom, que ele vai ser reproduzido. Agora, isso, a pessoa tem que ter conhecimento para diferenciar o que é uma coreografia de TikTok, porque você está copiando, é copy-paste, e não tem nada de arte nisso. É o famoso licença poética, eles não sabem. Teve até há uns anos atrás, um rapaz que ele ganhou alguns prêmios e tudo mais, que ele fez uma releitura da Morte do Cisne para o hip hop, né? Que chocou assim, o mundo, né? Mas ele é uma licença poética minha. Eu não estou mudando uma coisa que já é clássica e é respeitada há séculos. Eu só trouxe um outro olhar. Claro, né? E ele não deu nome de minha dança. Não, de minha. Deu o nome de Largo dos Cisnes com um olhar dele, que me lembrava bastante dança urbana, não é, Silvia? Ele trouxe as danças urbanas, ele fez uma fusão das danças urbanas, mas aquilo tocou todo mundo de uma tal maneira que ele fez uma provocação nas pessoas, né? Eu não posso dar nomes, isso daqui é o repertório do Largo do Cisne. Não, ele fez uma releitura da obra, ele estudou para fazer aquilo, não foi da noite para o dia, ele estudou para fazer aquilo, e de fato ele trouxe essas fusões, começou-se as fusões então, das danças e tudo mais. Mas aquilo sim foi uma provocação. Sim, foi uma arte. Um olhar e uma fala honesta. Honesta. Eu observei dali, quis alterar, quis fazer uma linguagem atual em cima daquilo que eu estudei. E outra coisa que eu achei incrível disso é que também não tem limite, não se pode falar que a dança é só para uma classe social privilegiada. Ele foi a maior prova disso. Ele tem conhecimento, ele estudou, ele fez coisa com profundidade em cima de um clássico, né? De uma obra, como você falou. Então, essa narrativa não cola, né? Não, aquilo que você falou. O balé clássico ele já foi muito elitizado. Ele não chegou a todas as pessoas há muitos anos atrás, séculos atrás, que ele realmente era elitizado. E hoje, se a gente tem essa oportunidade, esse privilégio de levar a todos, por que não? Né? Claro. Que é uma outra provocação, porque ainda existem escolas com preços exorbitantes, é o lucro, a gente volta lá na história da indústria de novo, né? Claro. Porque se a gente está falando sobre arte, todos precisam ter acesso à arte. Concordo. A arte, a cultura, a educação, todos precisam ter acesso à arte. Aqui na região eu faço parte do Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, aqui de Vinhedo. Que legal. Né? E a gente traz bastante essas reflexões. Como proporcionar a arte para todos, como trazer a arte para todos. Por mais que eu tenha uma escola, eu trabalho muito com editais para que eu consiga trazer crianças de baixa renda para dentro. Claro, né? Muito legal. Eu faço isso também. A gente precisa conversar muito, Silvia. Um podcast só não dá. Eu também. Aí eu falo assim, mas você ganha dinheiro com isso? Eu ganho. É o meu ganha-pão. Mas eu também faço com que isso seja transformador na vida de outras pessoas. Claro, é o seu trabalho. Mas você pode ficar trabalhando fechado ou você tenta expandir o teu conhecimento, lógico. Isso é propósito. Então, por que não? Então, eu vou sempre pensar de alguma forma como é que eu trago essas pessoas para dentro da arte, para dentro da cultura, como é que eu faço chegar isso lá nas áreas periféricas, né?
Eu tenho um grupo aqui que é uma outra pauta já, a gente trabalha com danças tradicionais italianas, Nossa, né? que legal. Outro estudo, você vê como minha cabeça ela vai em vários lugares da dança, né? É uma herança que ficou para mim, trazida dos meus avós, e que eu tive a oportunidade daqui da cidade, uma cidade que ela vive muito essa questão de tradições italianas, né? É uma cidade que foi colonizada por vários imigrantes aqui, africanos, índios, italianos, alemães, mas a cultura italiana ela é muito vivenciada aqui, ela é muito viva aqui na cidade. Então, por que não trabalhar isso? Né? Eu tenho um grupo que esse ano faz 10 anos já, que é o Labella Tarantella, e a gente trabalha aqui na região, e são adolescentes e crianças, não são terceira idade ou segunda idade. Mas como é que você consegue fazer uma criança de 8, 9 anos trabalhar, estudar tarantela, estudar dança tradicional italiana? Porque eu trago isso de uma outra forma. A gente tem um repertório hoje, e não é só colocar a música do Funiculi e ela dançar, não é isso. A gente estuda realmente as danças tradicionais. Então, hoje a gente tem um repertório aí de 30 coreografias, com shows, pocket shows. Trabalhamos com, é um projeto que eu trabalho com lei de incentivo municipal, estadual. Então, muitos editais para fazer essa circulação e levar essa outra parte de cultura e tradicionalidade, né? Aí você fala, mas você estuda como? Online. Eu tenho o Andrea Siena, um italiano, tenho aula com ele a cada 15 dias, online, pago em euro, para entender melhor e trazer isso para a minha cidade. Ah, mas isso é incrível, porque eu entendo que esse acesso à arte transforma essas crianças a adultos melhores, e é o que a gente está precisando trabalhar hoje, né? Que a gente está vendo tantos adultos com N distúrbios mentais e muito egoísmo, né? Ou até a gente estava em outro podcast discutindo sobre adultos que estão infantilizados, caprichosos, né? Que parece criança. Quer dizer, vamos fazer o que é possível. Você tem um ótimo trabalho, você consegue levar isso até as crianças. Eu tenho mexido com editais também, com o mesmo pensamento que o seu. É o mínimo que a gente pode fazer, se a gente acredita no nosso trabalho, tentar levar mesmo e fazer pessoas melhores, né? Mais humanizadas, mais sensíveis. Isso é muito importante. E você vai contar do festival? Vamos falar um pouquinho do festival, mas a gente vai precisar de outros podcasts. Vai, a gente tem outros projetos, eu tenho muito projeto, eu trabalho muito com projeto, inclusive tem um outro já no forninho também. Então aí a gente marca um outro dia e a gente fala tudo sobre isso. Mas falando lá do Vinhedo Dance, o Vinhedo Dance, ele já era um projeto guardado de muitos anos atrás, né? Eu fui arte educadora aqui no Centro Cultural, na Secretaria de Cultura de Vinhedo, e nós tínhamos um programa que se chamava Dança Vinhedo, né? Era feito por nós, arte educadores, não era de caráter competitivo, era apenas de mostra de dança, onde a gente reunia as escolas da região para poder fazer essas apresentações, né? Nós fizemos nesse molde de mostra por 3 anos, então a gente não cobrava nada, você fazia a sua inscrição e vinha dançar. E daí, no 4º ano, as pessoas começaram a falar, mas por que não pode ser competição? Por que a prefeitura não pode fazer competição? Então, na época daquela gestão, tinham muitas coisas que não podiam ser feitas. A gente não podia cobrar, não podia aquilo, não podia outro. Foi para dentro da gaveta e nunca mais. Né? E eu sempre fiquei com pensava, mas por que não tem competição em Vinhedo? Por que Vinhedo não cedia um festival de dança? Né? A gente tem um teatro belíssimo aqui, que é o Silvia de Alencar Mateus, a única cidade da região aqui perto, né, tirando Jundiaí, que tem um próprio teatro. É um teatro municipal, não? Que é o Teatro Municipal.
né? Tirando Campinas e Jundiaí, Vinhedo é o único também que atende a demanda de escolas aqui da região do interior. Tem escolas que vêm de Campinas para apresentar aqui, né? E por que não ter um festival de dança? Então eu comecei a rabiscar isso, a fazer um projeto, mas assim, sempre visando e indo em outros festivais, o que eu posso trazer de diferente, o que eu posso trazer para melhorar? Ah, isso funciona, isso não funciona. Hoje tem festivais que levam 4, 5 dias, você precisa de eu falo que você precisa de um período de férias para poder Muito competir. tempo. É muito tempo, é muito tempo. Tem um agora que vai ser sediado em Marília, que são 5 dias. Falei, cara, você tem que ir alugar um Airbnb, uma casa, para poder ficar com a sua companhia e tal. Que isso funciona? Dá acessibilidade para escolas menores? Né? Não dá. Você precisa ter uma escola com muito para poder, Muita né? estrutura, né? Muita estrutura. Então, assim, vamos pensar numa logística que eu consiga ter um festival bom, bom não, um festival ótimo, que eu consiga atingir várias camadas, várias escolas de dança, grupos independentes, e que eu consiga fazer em um final de semana. Como é que eu vou fazer isso? E como é que eu vou trazer esse olhar mais cuidadoso para as coreografias? Porque hoje, assim, a maioria dos festivais, eles colocam um dia, coloca lá 5 jurados, que fica ali num período muito extenso. Ele começa 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, ele não está vendo mais coreografia. Não mesmo. Está Não. julgando o quê? Ele não tá, ele não tá, né? Um professor meu foi participar de uma competição há 2 semanas atrás, num domingo. Nosso festival também vai ser num domingo. A premiação começou às 2 da manhã, da segunda-feira. Que respeito é esse que tem com o bailarino? Que respeito é esse que tem com o jurado, com a equipe? Respeito nenhum. Aí eu falei, cara, eu não quero isso. Eu não Com a quero fazer. equipe toda, né? Porque o pessoal técnico que está trabalhando também, né? Quer dizer, é absolutamente toda a estrutura errada, né? Estranha, estranha, no mínimo. Não é isso um festival. Festival de dança é para trazer a arte e mostrar a arte. E o respeito para ela, né? Por isso que eu falo que virou uma indústria de dinheiro. Quanto mais coreografia, mais dinheiro entrando, é melhor. Não, não é isso. Então a gente decidiu fazer em 2 etapas, né? E a primeira etapa, que é no dia 23 de agosto, a gente inicia pela manhã com uma palestra com a nossa convidada ilustre, Ana Botafogo, né, que com muito custo, suor e lágrimas, a gente conseguiu fazer com que ela viesse para o nosso festival, tendo esse outro olhar, que é o olhar humanizado. Então, a gente tem uma palestra com ela no sábado, que é o Vida de Bailarina, onde ela vai contar a trajetória, a carreira dela, desde o início, que ela é uma pessoa normal como a gente, ela passou por todos os percalços como a gente passou. Mas ela tinha um objetivo, ela queria ser bailarina de companhia, bailarina profissional. Então, ela vem contar essa história da carreira dela, né, no período da manhã. No período da tarde, ela traz para a gente 2 masterclass. É uma masterclass para iniciante, a partir de 12 anos de idade, e uma mais para intermediário avançado, a partir também de 12 anos de idade, né? Aí você fala assim, mas iniciante, eu com 30 anos participar dessa turma? Pode, pode, porque é exatamente isso, voltando lá naquela pauta, o balé clássico e a dança, ela precisa chegar a todos. Se eu sou hoje uma bailarina adulta, eu posso fazer a aula da Ana Botafogo, sim. Ela tem um projeto belíssimo também, pro, que é o balé na fase adulta. Ela dá aula hoje, esporadicamente, para um grupo de balé adulto no Rio de Janeiro, que é maravilhoso. É um outro que eu estou querendo já, engajando aqui a cidade para trazer esse projeto dela também.
que é um projeto através de edital, muito legal também, que é essa inclusão do balé adulto, o porquê do balé adulto, que deu um boom agora de 2005 para cá, né, desses corpos adultos dançantes, né, que já é uma outra pauta. Então, a gente tem os workshops da Ana Botafogo, também são 2 workshops, aí nós temos mais 2 workshops de jazz dance, que é o com o Lucas Martinelli e com o Edson Santos, e o de hip hop, que é o de danças urbanas, que é corpos e a musicalidade. Você vê que a gente sempre está falando de corpos, Claro, né? muito Trazer legal. isso para a geração dos adolescentes e tal, que é com o Henrique Bianchini, que é aí de São Paulo, também, o esposo da Tati, são 2 queridos da Casa da Dança. E daí, Sim. no domingo, então, no sábado, a gente tem a programação só de aulas. Então, não fica aquela coisa cansativa para o bailarino e nem para o jurado, né? Então, sábado, o seu dia vai ser só de aulas, de conhecer as pessoas, de fazer esse trabalho. Não no mesmo dia, muitos festivais colocam no mesmo dia. Então, de manhã eu tenho o workshop e à tarde eu tenho que dançar. Meu corpo, ele cansa. Como é que eu vou transmitir meu trabalho para o palco, né? Como é que o jurado também vai encarar isso? Pô, de manhã ele estava dando aula e agora ele tem que sentar mais 5, 6 horas para poder julgar. Tanto o jurado como os alunos, eles têm que escolher aonde eu vou estar 100%, na aula ou no espetáculo. Quer dizer, não funciona. Então, o teu festival vai ser diferente. Sábado vai ser dia de estudar, de ouvir Ana Botafogo, de fazer os workshops. De fazer os workshops. E daí, no domingo, nós dividimos o festival em 3 blocos. Mas, Silvia, por que em 3 blocos? Para que o convidado, o jurado, ele realmente ele julgue aquilo de uma forma técnica e objetiva. A gente não misturou as modalidades. Então, a gente tem no período da manhã, das 9 à 1, já com a premiação desse bloco. Já fecha. Já fecha. Que Muito são as modalidades de baby class, infantil, júnior e terceira idade. A terceira idade apresenta de manhã. Entendi. Já vai, já finaliza. É muito mais justo do que deixar as crianças lá atrás, nos bastidores, né? Esperando. 11 horas da noite, a criança dançou lá de manhã, só que ela tem que esperar. Já passei por muito isso, Carla, de levar colchonete para os meus alunos e dormir dentro do ônibus, sabe? Exausto. Cheguei numa época assim, de alugar 2 ônibus. 2 ônibus. Os 2 ônibus iam para a competição. Os alunos dançavam, os pititico dançava, eu botava dentro do ônibus e mandava embora de volta. E a gente ficava até o final da noite, para todo real. Eu falava, cara, o dia que eu fizer um festival, eu vou pensar em tudo isso. Como que eu vou trabalhar e qual que é a matemática que eu vou fazer para que funcione. E eu tenho, assim, cada período, eu falo que necessariamente tem que ser cronometrado para não estourar o tempo, para não ficar, atrasou o outro, atrasou o outro, atrasou o outro. Então, assim, é X coreografias, é o tempo limite, a premiação ela tem que sair até 1h da tarde, acabou a premiação, então aquele bloco, e aqueles jurados do primeiro bloco, que são diferentes, eles vão embora. Entendi. Segundo bloco, que é o das 2 às 4 horas da tarde, é somente balé clássico, neoclássico e repertório. Então, aí eu trago 3 jurados específicos dessa modalidade, que aí entra na Botafogo, o Alex Lima e o Lars, somente específico, eles são especialistas em balé de repertório, neoclássico e o clássico livre. Então, eu tenho um olhar cuidadoso para aquilo. Eu não estou colocando um profissional do hip hop para avaliar balé clássico. Ótimo. Claro. Não faz sentido. Muitas das vezes, julgamento, isso são experiências minhas que eu estou trazendo
falou, eu preciso fazer diferente, você vai muito em festival. E daí, sabe, o professor de balé clássico está avaliando sapateado. Como é que ele avalia isso? Pois é. Ixi, já vi muito também isso, enfim, já me incomodou também, tanto em relação às crianças esperarem, como os jurados que não são especialistas naquilo estão julgando. Você sabe, Silvia, que eu trabalho com dança esportiva e a gente tem muita discussão em relação a julgamento, porque na dança esportiva é arbitragem, é exatamente como esporte. E aí, assim, os critérios são super objetivos, é tudo muito cuidadoso para ter uma competição mais transparente e que a pessoa fale, né? Eu entro nessa competição, vale a pena eu me expor? Vale a pena eu me sujeitar, né? E é justamente isso que você está fazendo, esse cuidado. Eu sou do balé clássico, eu quero ser julgada por alguém que entenda o que eu estou falando. E aí, se criticar, eu vou agradecer e vou melhorar o meu trabalho. É sobre isso. Eu quero ser, não é nem julgada, observada e analisada por alguém da minha área. É isso. Por alguém da minha área. Não adianta eu ficar lá o dia inteiro, eu tenho 5 jurados que vão ficar, por isso eu vou investir, cada bloco vão ser jurados diferentes, específicos para tal, para que as pessoas olhem e falem, olha, Vinhedo fez diferente. Por que não fazer diferente? Né? Claro, que seja exemplo. Já que eu vou investir um dinheiro, eu vou participar dessa competição, poxa vida, legal. Então, o meu balé de repertório, ele vai ser analisado por especialistas da área, não um profissional do sapateado ou um profissional do contemporâneo, né? E daí a gente fecha esse bloco, que é o bloco 2 do balé clássico, também com a premiação. Então, premiou ali... Fechou. Fechou. Aí a gente começa o terceiro bloco às 5 horas da tarde. Você viu que sempre tem uma pausa de 1 hora entre um e outro, que é justamente você preparar de novo, começar tudo de novo, né? E daí, das 5 às 10 da noite, que a gente fala que é o bloco maior, é o bloco que entra jazz, hip hop, contemporâneo e sapateado. Que tem mais gente também, né? Mais gente. É um bloco também que a gente está com um júri específico para sapateado, para hip hop, contemporâneo e jazz dance. Que legal. Então, eu falo que está sendo muito criterioso e muito legal de trabalhar, porque eu estou trazendo um outro olhar, um outro cuidado. Então, é assim. E para quem participa também. Falei, cara, eu estou sendo julgado por uma pessoa que entende aquilo que eu estou fazendo. Claro. Né? Eu não quero ganhar dinheiro, quanto mais coreografia melhor, quanto mais escola inscrita melhor. Eu acho que essa questão a máquina de festivais, o mercado de festivais, ela se perdeu um pouco em relação a isso. Virou como eu falei, uma indústria. Quanto mais coreografia inscrita no meu festival, melhor. Eu vou acabar lá meia-noite, 1, 2 horas da manhã. Então, mas o que acontece? Essa visão curta, tudo bem, ganha dinheiro, mas dura pouco tempo. Sabe? O trabalho bem feito, ele vai ter condição de perpetuar, e até eu espero que o teu festival inspire outros festivais que tenham esse cuidado, porque realmente a gente já viveu isso, né? Esse sofrimento, em vários aspectos a gente vê o sofrimento. É tudo que a gente tem que evitar. Isso é um absurdo. E às vezes a gente viaja para longe. Vou contar só rapidinho uma experiência que eu tive num festival no interior de São Paulo, em Piraju, que as meninas brigam comigo até hoje, que qualquer festival que eu vou, eu consigo dar um barraco no festival. Disse, mas não é barraco, gente, pelo amor de Deus, é muita falta de noção dos organizadores. Sempre acontece alguma coisa. E esse em específico, foram 6 horas de viagem de ônibus. Então, a gente já saiu daqui de madrugada para um festival que estava programado para começar às 2 horas da tarde. E eu falei, a conta não bate. Se eu tenho 240 coreografias, o festival vai começar 2 horas da tarde, já começou errado por aí, a conta não bate. Esse festival vai acabar no domingo, 9 horas da manhã.
Eu sou como você, eu já conto, eu já falo, não, isso aí não tá legal. Mas assim, né? Porque a pessoa gosta de uma roubada. A pessoa vai, porque tem fé, né? Eu falo que é o amor que nos move, a fé também nos move. Eu tenho fé. Então, lá vai a Silvia com a escola com um ônibus de 46 lugares ocupados. Muita criança. Chegamos em Piraju depois de uma viagem de 6 horas, né? E um teatro minúsculo, minúsculo, Carla, abarrotado de gente, de escolas. Tinha escola se trocando na rua, na rua. Não tinha estrutura, não tinha estrutura. Aí nós chegamos lá, era por volta de meio-dia, e não tinham colocado o linóleo no palco. As pessoas estavam fazendo marcação de palco sem o linóleo. E daí aquilo já me deixou incrédula. Juntou eu mais 5 professores, eu falei, cadê o linóleo? Cadê o linóleo? Me dá o linóleo, vamos pôr o linóleo. Eu e mais 5 professores da minha escola, nós colocamos o linóleo no palco. Não tinha a fita de linóleo. A gente grampeou. Eu não consigo imaginar, eu não consigo imaginar isso. Não, era tudo para dar errado, tudo para dar errado. Nós grampeamos o linóleo no palco, arrumamos lá no teatro aquele grampo de industrial de pressão. A gente grampeou, nós esticamos e começou o festival já com 1 hora de atraso, 3 horas da tarde. Falei, não vai, agora que vai acabar meio-dia do domingo. Já está com 1 hora de atraso? Não vai. Começou o festival 3 horas da tarde. Cara, eu levei 20 coreografias. 20. Nossa, nossa. Ah, 20 coreografias. Das minhas 20 coreografias, só 9 apresentaram. Vou te dizer o porquê que 9 apresentaram. Quando foi 6h30 da tarde, começou uma bagunça no foyer do teatro, porque o teatro havia alugado para o mesmo dia uma peça. A peça começava às 7. Às 6h30, a equipe técnica já estava lá da peça, tá? E os convidados da peça. Quem tinha comprado o ingresso da peça? O pessoal queria entrar para montar o cenário. E a competição sendo com 240 coreografias inscritas. E o linóleo pregado no chão do teatro. E assim, a gente sem entender nada, sem entender nada. Isso foi em 2021, a gente estava voltando da pandemia. Imagina, daí, pós-pandemia e esse ajuntamento de pessoas absurdo. Gente, tudo errado. Tudo errado. Eu estava na coxia, eu estava com o meu grupo de jazz adulto, eu ia dançar. Eu estava na coxia. E daí, de repente, a gente viu o organizador do palco, ele estava descalço, foi assim uma cena muito surreal. Ele subiu no palco descalço, pegou o microfone, falou, gente, o festival acabou, vocês podem ir embora. Assim, o festival acabou, vocês podem ir embora. Né? Eu fui a primeira que desci entrei, assim, eu estava na coxia, eu era próxima a dançar, eu entrei no palco e falei, assim, o festival acabou? E cadê o restante das coreografias que não apresentou? Que até agora foram apresentados só 50 coreografias, e são 240 e poucos, era alguma coisa assim. Não, que eu preciso entregar o teatro e tal, não sei o quê. Aí ele largou o microfone e saiu correndo pelos fundos, ele foi embora. E a gente lá, com aquele monte de escola, criança chorando, tudo deu errado, tudo deu errado. E daí uma escola ligou para a polícia, chamamos a polícia, deu 5 minutos, a Globo... Que absurdo, gente. Foi a sucursal da Globo lá. Chegou uma TV lá no teatro para fazer entrevista, para saber o que estava acontecendo, e pergunta, quem é que foi parar na TV? Você foi. Ninguém queria falar, eu falei assim, na hora de chamarem a polícia, chamaram. Agora, na hora de dar entrevista, ninguém quer falar? Detalhe, a família do meu marido é de Piraju. Ai, meu Deus. E eles não me conheciam.
Assim, eles me conheceram através da TV fazendo barraco. Ai, meu Deus. Mas foi uma coisa muito estrambólica, muito fora do padrão total, e envolvendo criança, que é grave, né? É gravíssimo. Muito grave, que é muito grave. Esse é um dos episódios que eu já passei Nossa, dentro da dança. Assim, você fala que é surreal, acontece? Acontece. De ir para outro festival também que eu fui, do organizador também tem uma escola, e a própria escola dele está participando da competição. claro. É. Os vencedores, no mínimo. Quando eu descobri isso, no meio da competição, eu descobri isso, eu falei assim, tá errado. E se vocês continuarem, eu vou chamar a polícia, porque eu acho um absurdo o organizador incluir a própria escola para competir. Ele pode sim participar, como mostra. Ah, você quer receber o comentário? Ok, você pode receber o comentário da sua obra, do seu trabalho, mas como mostra, eles não vão competir. Os meus alunos aqui da escola eles estão cientes. Ah, a gente pode participar do Vinha do Dance? Pode, como mostra. Vocês não Sim. vão competir. Isso é um respeito para quem está trazendo. As outras escolas estão trazendo. Já, cara, se eu te contar o que eu já passei nesses 25 anos de carreira dentro da dança, você fala, cara, como que você conseguiu sobreviver? Muito trabalho é muita terapia. Eu falo que é muita terapia. Então, a gente está tendo esse outro cuidado, esse olhar para com as escolas. Eu não, eu vou vir, eu vou participar, vou ser julgado criteriosamente por aquele que entende da minha área, e eu não vou virar à noite aqui. Né? Tem que ser gostoso, competição ela tem que ser gostosa, ela tem que ser prazerosa. Né? Claro, precisa ter estrutura, né? E a pessoa precisa se sentir bem, é lógico. Até uma questão de saúde, né? Né? E trazer pessoas de nomes realmente para não ficar sempre os mesmos, né? Muitos festivais hoje sempre fala, cara, hoje o profissional, o jurado, ser jurado de festival virou uma profissão, né? São sempre Virou os uma mesmos, né? só tem os mesmos. E você olha assim, você fala, como é que consegue? Está em Goiás, em Florianópolis, em São Paulo. O cara, ele vive disso. Virou uma máquina. E você mesmo ele está julgando? É Né? curioso. É, é, se a gente entrar nesse pensamento, falar, será que o cara está julgando? Esse tempo estendido também de jurado, hoje a gente tem a audiodescrição, que é uma tecnologia que chegou, vai ficar. Então, o jurado ele não fica mais escrevendo, ele está assistindo e está gravando. Né? Então, esse áudio é captado e é mandado já para a escola, né? Via WhatsApp. Então, isso também é uma das coisas que a gente vai ter no nosso festival. Então, o jurado ele vai assistir a coreografia, vai gravar o parecer dele, o comentário dele, e já vai para o coreógrafo. Né? Então, ele não perde aquele tempo de cabeça baixa, a coreografia rolando, ele de cabeça baixa, né, não analisando. E esse tempo curto também para o jurado, que é o diferencial. Eu não vou colocar ele lá 10 horas no dia para julgar. Não funciona, né? A verdade é que não vai funcionar. Ele não vai julgar a primeira dança igual ele julgou a última dança, óbvio. Não vai, e isso é fato, em qualquer festival não vai. A coreografia que apresentou 1 hora da tarde vai ser julgada de uma maneira, a última que apresentou vai 2 horas da manhã vai ser julgada de outra. O cara está extremamente cansado. Sim. Ou seja, a competição já não tem sentido, né? Não tem sentido, é que nem esse que eu falei para você, que a competição começou às 2h24, porque o professor ele postou, ele fez um stories e colocou o horário, né? Eu falei, eu não fui, e é uma que eu não vou. Eu já tirei da minha lista. Mas o negócio é esse, você começa a selecionar em menos festivais, mas para você fazer uma experiência boa, né? Tem Exatamente, começar a que buscar, selecionar. selecionar, não virar uma feira. Aí Olha, eu vou nesse. e aí, assim, recomendo, pessoal, se vocês querem um festival que tenha organização, que tenha bem-estar, que tenha estrutura, participa.
do Vinhedo Dance Festival, que a Silvia Prado está contando aqui os horrores dos festivais mal organizados, que é fato, é verdade, né? É verdade esse bilhete, né? E, enfim, que a gente precisa melhorar essa qualidade. Precisa, eu acho que não tem que ser só um mérito do nosso festival. Eu acho que as organizações dos outros festivais precisam sim começar a ter esse olhar, esse cuidado. Eu quero ter um festival de qualidade, eu quero ser um festival respeitado, eu quero ter bons profissionais, eu quero que as pessoas voltem no próximo ano. Então eu tenho que ter esse cuidado. Eu tenho que começar. É uma questão de responsabilidade mesmo com todos os envolvidos, desde as pessoas que estão trabalhando, as crianças que estão ali, né? Enfim, acho que faz muita diferença e espero que o seu festival realmente provoque reações positivas, né? Para que Sim. se desenvolva e melhore e corrija o que precisa ser corrigido. Que bom que você está tendo essa iniciativa, trazer uma coisa muito mais cuidada, mais pensada e com as experiências ruins que você teve, mas tudo é válido, né? Para alguma coisa serviu. A gente traz algo novo, tirando das experiências ruins, né? Eu acho que a gente precisa passar por isso para ser motivado a fazer algo novo, de trazer novas possibilidades, né? Então, vamos pensar em qual estrutura que eu gostaria que fosse para mim, que eu gostaria de participar e levar isso para as pessoas, né? Levar isso para os bailarinos, né? De mostrar que é possível fazer sim, de uma forma organizada, de uma forma respeitosa, para respeitando ambos os lados, e de que tenha ótimos resultados. A gente está com parcerias maravilhosas, nosso festival, ele está sendo avaliado, o Alex Lima, ele é uma das pessoas que ele seleciona coreografias para participar do Livorno em Dança, que acontece em janeiro na Itália, então a gente está com várias parcerias aí para que o festival ele permaneça no próximo ano, né? E a gente tenha indicações internacionais, então a gente tem o Mostra Dança, parceria com o Mostra Dança Portugal em 2026, o Livorno em Dança 2026 também, a Talent Tour, ela seleciona escolas para poder dançar na Disney e fazer a abertura da NBA, dos jogos da NBA. Nós estamos com várias bolsas de estudos, também isenções para outros festivais. Então, assim, a gente está trazendo uma forma para que o mundo da dança também possa se movimentar. E daí, quem sabe, o ano que vem, se nós fizermos em 2 dias, né, ou mais dias, mas que sejam dias respeitosos, não dias cumulativos com muitas coisas. Então, a gente já está pensando em como fazer isso o ano que vem, talvez sexta, sábado, domingo, pegar um período de férias e fazer semana de estudos, que é uma outra pauta, de não trazer só workshops para alunos, mas trazer um workshop, uma masterclass para professores. Sim, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Né? Uma palestra para professores, né? Então a gente já está pensando em todas essas vertentes aí. Quem sabe a gente não traz também a Rose ano que vem. Então. Não, muito legal. Silvia, você está de parabéns. Eu espero que você tenha muito sucesso, que dê tudo muito certo. Eu espero estar lá também em agosto, né? 23 e 24 de agosto. Se tudo der certo, eu estarei lá com o livro. Vamos isso, livro também disso. E então passa os dados novamente e se alguém quiser, vai estar na descrição desse vídeo também. Vocês olhem, abaixo do vídeo tem a descrição com todos os detalhes. Mas passa para a gente, Silvia. Então, o Festival Vinhedo Dance Festival acontece nos dias 23 e 24 de agosto. No dia 23, no auditório do CEPROVI, que acontece as palestras no período da manhã, palestra com a Ana Botafogo, Vida de Bailarina. No período da tarde, que são os workshops, vão acontecer na Escola CASP, aqui na minha escola, estou abrindo as portas para poder sediar os workshops.
No domingo, que é o domingo competitivo, acontece no Teatro Silvia de Alencar Mateus. Todas as informações e as inscrições, tanto para a palestra, os workshops e as escolas com coreografias, estão no nosso site, que é o www.vinhedodancefestival.com. E também você pode pegar as informações no Instagram do festival, que é o @vinhedodance_festival. Tá bom, tá fácil, fica na descrição. E por hoje a gente vai encerrando, porque já estamos aqui há bastante tempo, você contou bastante coisa, mas com certeza ficou muito assunto ainda para a gente discutir. Muito obrigada, Silvia. Mais alguma coisa que você queira falar? Eu acho que cobrimos bem, não? Imagina, a gente falou bastante coisa, só queria agradecer a oportunidade, agradecer também a Karime que fez esse intercâmbio com a gente, colocou a gente em comunicação. A nossa equipe de direção do Vinhedo Dance Festival, que é o Ricardo do Vale, a Tamires, a Ana, a Carla, porque uma andorinha só não faz verão, então a gente tem uma equipe bem estruturada para fazer com que isso aconteça. E também a equipe da Ana Botafogo, né? Maravilhosos eles que estão fazendo essa parceria com a gente, essa possibilidade com a gente, da gente poder transformar e mudar os festivais de dança aqui da região e do Brasil, quem sabe. Isso aí. E aí, dia 23 e 24, também eu estarei com o professor Júnior, lançando o livro Dança na Arte, no Esporte e na Educação. É um livro novinho que acabou de sair pela Editora Forte. Então, nós estaremos no Vinhedo Dance Festival, também prestigiando, participando, porque vai ser incrível. Muito obrigada, Silvia. Obrigada. Vamos marcar uma próxima conversa, que vai ser um prazer. Você tem muito a contar para nós. Vamos sim, obrigada a vocês, eu que agradeço. Ficamos aqui, pessoal. Até mais. Obrigada, Dança Sem Filtro. Estamos no Instagram e estamos no YouTube.